Oi, pessoal, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas à última palestra de 2023 das Conversas Neuromusicais. Hoje a gente está aqui com o Pedro Neto. O Pedro é um convidado muito especial, é a segunda vez que ele participa das Conversas Neuromusicais. E o Pedro foi nosso aluno no programa de pós-graduação em Neurociência e Cognição na UFABC. Finalizou o mestrado com a gente, acho que 2 anos atrás, né, Pedro? Acho que 2 anos e meio, 2 anos e meio, alguma coisa tá. assim. E É. ele é graduado em música pela Unicamp, passou pelo nosso programa, né, na UFABC, e atualmente ele é doutorando em musicologia na Universidade de Jyväskylä. Falei certo? Tá certo, tá certo. Finlândia. Uhum. Eu acho que tá certo, não tenho certeza também não. Bom, Pedro, é um prazer estar aqui com você. A gente está muito curioso aqui para saber o que você tem feito nesse seu programa, nesse seu projeto de doutorado. Eu vou passar a palavra para você, então, fica à vontade para usar o tempo como você quiser. Se você quiser interagir com o pessoal, você avisa. Se prefere que as pessoas vão fazendo as perguntas durante a sua fala, ou se quiser deixar para depois, então Uhum. é só Tá, dizer como você prefere, tá? tá Bem-vindo, bom, Pedro. perfeito. Obrigado, Patrícia, muito obrigado. Ah, gente, muito feliz de estar aqui. Como a Patrícia já disse, segunda vez participando da Conversas Neuromusicais. E, bom, tô bem animado para conversar. Como vocês, como a Patrícia já disse, se vocês quiserem fazer pergunta no chat, acho que por mim tudo bem, vão mandando aí. E eu acho que durante a minha fala aqui, eu acho que não tem problema, não tem problema nenhum. E no final eu acho que a gente vai ter um tempo para conversar também, abrir para perguntas. Então tá, vamos começar. Bom, eu estou no meu segundo ano de doutorado, segundo ano e meio, depende de como você conta, porque eu tive uma pequena mudança de projeto no meio do caminho. E o que eu vou apresentar para vocês é esse novo projeto que eu tenho trabalhado já há mais ou menos um ano e meio, e é sobre música, movimento e uma perspectiva evolutiva sobre essas duas coisas, sobre música e movimento. Então, para começar, eu vou apresentar a estrutura da palestra, né? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, tentar convencer vocês, é que música e dança são universais, no sentido que elas estão em todas as sociedades que a gente conhece, as sociedades humanas que a gente conhece, ou que tem documentação sobre. A segunda coisa é que música e dança estão sempre juntas. Ah, Isso é a segunda coisa que eu quero tentar convencer vocês. E a terceira coisa é que é sobre alguns problemas que existem em relação ao pensamento adaptacionista. Como eu quero apresentar uma perspectiva evolutiva, eu quero fazer isso da maneira mais parcimoniosa que eu puder. E para isso eu vou apresentar um pouco sobre a lógica do pensamento adaptacionista. Não precisa se preocupar com isso agora, a gente já vai entender o que que é. E por fim, eu vou falar quais são os possíveis valores adaptativos de música e dança. Então, recapitulando, música e dança são universais, música e dança estão sempre juntos. O pensamento adaptacionista tem alguns problemas, a gente tem que levar ele com uma certa parcimônia. E, por fim, quais são esses possíveis valores adaptativos da dança, os valores evolutivos da dança? Bom, vamos começar com o primeiro passo. Música e dança são universais. Algumas evidências famosas sobre música em sociedades humanas são muito bem documentadas na literatura. Aqui eu trouxe um exemplo de uma flauta encontrada no sul da Alemanha, nesse lugar aqui que eu não vou me atrever a falar o nome, e parece que os pesquisadores que encontraram essa flauta, eles reconstruíram ela com cera, está aqui acima essa figura aqui, e parece que essa figura também é uma reconstrução, e parece que é meio que acordado que isso é um indício de instrumento feito há cerca de 40 mil anos atrás. Certo? Então, a datação desse material encontrado tem cerca de 40 mil anos, que indica que música está por aí, música é universal e está por aí há bastante tempo, né? Algumas outras evidências de que música e dança
já existem há bastante tempo, são também essas pinturas rupestres, que, como vocês podem ver, essa aqui é no Brasil, na Serra Branca, em Tocantins, né, que você vê algumas figuras de gente dançando e algumas recriações dessas figuras aqui um pouco mais claras, que dão indício de que talvez as pessoas vêm participando desse tipo de atividade há bastante tempo, né? Seguindo aqui, mais algum exemplo. Isso aqui, só para vocês saberem, isso aqui tem cerca de 12 a 3 mil anos. A datação é um range bem amplo, mas de 12 a 3 mil anos, mais ou menos, essas imagens foram feitas. Essa imagem aqui, para mim, é bem interessante, porque se vocês olharem, os pesquisadores que reportam essas pinturas rupestres como indício de dança, eles estão olhando para esses carinhas em branco aqui. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas parece que eles estão dançando. E eu pensei assim, na primeira vez que eu vi isso, eu falei, pô, parece um pouco forçado esse negócio. Não sei se eles estão dançando, parece que eles estão caçando aqui, né? Alguma coisa assim. E eu fui ver o estudo, apesar de que é uma coisa bem paralela ao que eu estou pesquisando, mas me interessei, fui ver o estudo e parece que eles têm algumas coisas bem legais. Esse é o estudo brasileiro, imagens sonoras, danças na arte rupestre da Serra da Capivara. E o que eles fizeram é bem legal, assim, eles fizeram um estudo sobre os tipos de pintura corporal e o tipo de dança que os indígenas da região exibem até hoje. E eles fizeram uma análise comparativa entre essas imagens, as pinturas corporais encontradas nas pinturas rupestres e o tipo de posição que as pessoas estão, e parece que tem alguma coisa bem parecida, assim. Então, eles fizeram um trabalho de análise comparativa entre a cultura atual e a possível cultura dessa pintura de 3 a 12 mil anos atrás, e estão sugerindo que essas duas coisas podem estar correlacionadas, dando indício de que isso é de fato alguma atividade de música e dança. Certo? Isso aqui é só para saber, isso é a tribo Chavante, é o nome da tribo que faz esse tipo de dança e pintura corporal até hoje. E aqui a gente, claro, tem um problema. É possível que eles não estejam fazendo música, é possível que eles estejam só dançando. É um pouco difícil de imaginar, até porque dançar faz som, então faz barulho, né? Então é difícil imaginar que eles estejam somente dançando, porque é difícil desassociar as duas coisas. Mas música não fossiliza muito bem, então a gente não tem nenhuma evidência de música na pré-história. Aliás, nenhuma evidência material de fato música. A gente tem instrumentos e coisas desse tipo. Essa é a primeira etapa, passando rapidamente, música universal. Agora vamos para a segunda coisa que eu queria falar, que a música e dança estão sempre juntos, né? Por que eu estou dizendo isso? Então, eu acho que o melhor estudo que demonstra essa ideia de que música e dança estão sempre juntos é esse estudo de 2019, chama Analysis of the Movement Inducing Effect of Music Through the Fractality of Head Sway During Standstill. Vamos desempacotar essa ideia aqui. O que eles fizeram nesse estudo? Os pesquisadores pegaram 87 participantes, colocaram eles numa sala com motion capture, aqueles equipamentos que capturam a sua movimentação em 3D. Não sei se já viram aqueles stick figures, tal, quando você captura o movimento das pessoas. E eles pediram para essas pessoas ficarem paradas, stand still. Falaram o seguinte: olha, isso aqui é uma competição de quem consegue ficar mais tempo parado, e vocês têm que ficar o mais parado possível enquanto a gente te mostra essas músicas aqui. E aí eles mostraram várias músicas, vários estímulos sonoros, desde silêncio até beat e até algumas músicas, de fato. Enquanto isso, gravando, né, a movimentação dos participantes. E o que é interessante, a conclusão do estudo é bem clara, é que quando as pessoas estão ouvindo música, a cabeça delas mexe mais do que quando elas não estão ouvindo música. E eu acho esse estudo bem interessante porque é, as pessoas estão tentando ao máximo não mexer, elas estão tentando ao máximo ficar paradas, e mesmo assim parece que quando há música, há movimento, né? Então parece que existe alguma ligação bem forte entre música e movimento. Não precisamos chamar isso de dança, mas música e movimento.
Aqui só uma foto desse experimento, né? Os participantes tentando ali ficar parados. Eles colocaram o refletor aqui no topo da cabeça deles, vocês conseguem ver aqui na imagem, e é isso que está sendo captado. Você pega porque o motion capture ele pega o reflexo desse, desse refletor que fica aqui no topo da cabeça deles. É uma primeira evidência experimental, um pouco diferente das outras evidências que eu trouxe até agora, de que música e dança estão juntos, né? Mas não é a única. Então aqui a gente já vai para alguns outros estudos. Esse estudo da esquerda, As Origens da Dança, ele acabou de sair, é um estudo recente, 2023, e o que ele é bem interessante, na minha opinião, porque ele ainda não é experimental, ele é basicamente uma survey, um questionário, e eles rodaram esse questionário com crianças ah, de todas as idades, desde o nascimento até aliás, eles recrutaram pais de crianças de 0 a 24 meses de idade, certo? E fizeram perguntas para eles sobre comportamento de dança. Perguntas como: você percebe que seu filho dança? Você percebe que seu filho reage à música de alguma forma? E a conclusão que eles encontraram que eles chegaram aqui: 90% das crianças produzem algum tipo de movimento de dança que você consegue reconhecer como dança, mais ou menos por volta dos 12 meses de idade. Certo? Isso é uma evidência de questionário que é interessante, mas ainda não é experimental. Para o lado da direita, a gente tem um estudo bem famoso, mais antigo, de 2010, que chega à mesma conclusão, só que com um paradigma experimental, né? Então, basicamente, aqui os pesquisadores pegaram crianças de 5 a 24 meses, 120 crianças, e expuseram elas a um estímulo sonoro. Esse estímulo sonoro podia ser fala ou poderia ser dança. Aliás, música. Poderia ser fala ou música. E eles fizeram um encoding, fizeram uma decodificação dos movimentos dessas crianças manualmente. Então, eles pegaram vídeos dessas crianças enquanto elas estavam ouvindo o speech, a fala ou a música, e fizeram um encoding desses movimentos, e eles estavam fazendo coisas como, por exemplo, se você faz um movimento repetitivo 3 vezes, pelo menos, você já considera aquilo como um movimento periódico, ou seja, um movimento que acontece a cada X unidade de tempo. Essa seria a unidade mínima de movimentação identificável durante as condições de estímulo sonoro. Então, por exemplo, a criança fez assim 3 vezes, opa, já tá fazendo um movimento periódico. E aí a gente já decodifica, por exemplo, qual é o beat desse movimento periódico, né? O tempo entre cada movimentação periódica, e assim você consegue fazer uma decodificação do movimento ao longo do vídeo completo. Certo? E aí quais foram e aí você consegue comparar as condições, a condição de fala, condição de silêncio e condição de música, né? E quais são os resultados que eles encontraram? Eles encontraram que as crianças exibem mais desses movimentos periódicos, movimentos rítmicos, na condição de dança do que na condição de fala, certo? E além disso, a velocidade desses movimentos, ou seja, a periodicidade desse movimento, ela está correlacionada com a periodicidade do estímulo, o que é bem interessante. Então, a gente tem dois pedaços de evidência aqui. A gente tem a evidência número 1, que as crianças exibem mais comportamento periódico durante a escuta de música, e a evidência número 2 é que a periodicidade em si, ou seja, o BPM do movimento, ela está correlacionada com o BPM da música, certo? Então a gente tem um indício. Esse experimento ele é clássico, na minha opinião, é bastante citado como um experimento que mostra de fato uma predisposição à dança numa idade bem baixa, a crianças bem jovens, bem novas, né? Beleza, esse é mais uma evidência de que dança e música estão sempre juntos. Então, recapitulando, eu falei que música é universal, eu falei que música está sempre junto com o movimento, e agora a gente poderia se perguntar por quê? Por que que elas estão sempre juntas e por que que elas são universais?
qual que é a vantagem disso, por que que o ser humano continua fazendo isso há 40 mil anos, aparentemente, ou mais, provavelmente. E por que que os nossos ancestrais evoluíram para continuar exibindo esse tipo de comportamento. E aqui entra uma grande pausa na palestra, que é eu preciso introduzir um pouco sobre o pensamento adaptacionista e um pouco da parcimônia que eu vou aplicar a partir de agora, seguindo em frente. E para isso eu vou falar sobre esse paper, esse artigo famoso da biologia, que chama Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm. Eu não coloquei a segunda parte do título aqui, não sei por quê. Mas esse paper é o seguinte, o nome é complicado, eu posso explicar depois, mas basicamente o que ele está dizendo é que existem algumas armadilhas que a gente cai quando a gente tenta explicar coisas sob um ponto de vista evolutivo, certo? E que essas armadilhas são bem fáceis de cair. E eu vou dar um exemplo delas agora. Que é esse objeto aqui que vocês veem na tela? Acho que vocês não precisam responder, mas eu acho que o pessoal aqui sabe, não? Que é? Isso é obviamente, isso é um peso de folha, né? Isso é um equipamento que você usa para segurar folhas em cima da mesa. Quando bater um vento, esse equipamento vai segurar essa folha muito bem e ele funciona muito bem para isso. Você pode ver que, por exemplo, você tem um handle aqui, uma maçaneta, não sei, esse lugar que você consegue usar para levantar esse objeto. Você vê que o objeto é feito de ferro, né? O que faz que ele é bem pesado, então você consegue, de fato, segurar as folhas em cima da mesa. Então, essa é a explicação desse objeto. Esse objeto ele é de ferro porque ele é pesado, e ele tem esse handle porque é bom para você levantar e conseguir movimentar ele e conseguir colocar ele em cima da mesa. É claro, eu acho que vocês perceberam que não é o caso. Isso não é um peso de papel. Ah, mas para uma pessoa que não tem nem ideia do que isso é e que chega na casa da sua avó, sei lá, e está sendo usado como um peso de papel, essa explicação do peso de papel parece bem interessante. Se você não tem ideia do para que serve esse objeto, pode ser que você seja convencido que esse objeto é, na verdade, um peso de papel. E essa é a crítica do Gould, que é o autor desse paper, sobre o pensamento adaptativo naivo, um pensamento ingênuo sobre origens evolutivas das coisas. O paper em si, ele usa o nome do paper Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm. E no paper dele, ele usa um exemplo um pouco mais complicado, eu acho, do que esse exemplo do peso de papel, que esse exemplo eu inventei, mas talvez, não sei, talvez o exemplo dele seja melhor, eu não sei, vocês me dizem. O exemplo dele é uma catedral de São Marco, que fica em Veneza, e que tem umas estruturas arquitetônicas incríveis, muito bonitas, elas fazem uns formatos de V, assim, e tem pinturas nesses formatos de V. Eu tentei procurar a tradução de spandrels, mas eu não entendi, eu não encontrei. Spandrel, sei lá, alguma coisa assim. São essas colunas assim que fazem assim, eu realmente não sei em português. É, e o que acontece? Nessa catedral, você vê umas pinturas belíssimas, assim, nessa Spandrel, são umas pinturas que se encaixam perfeitamente com o formato desses Spandrels. E o Stephen, o Gould, o cara que escreveu esse artigo, ele diz o seguinte, seria possível que alguém chegasse aqui e dissesse que, bom, essa estrutura arquitetônica foi feita para que essas pinturas pudessem ser feitas do jeito que elas são. Porque aqui você tem uma água, por exemplo, que cai, uma pessoa que joga uma água e desce por uma canaleta, e aí essa água cai no rio, enfim, parece que as pessoas que fizeram as pinturas aproveitaram a estrutura da capela para desenvolver a arte ali. Só que uma pessoa desinformada sobre as necessidades arquitetônicas desse prédio podem achar que, na verdade, a estrutura arquitetônica foi feita em função da pintura, sendo que é mais ou menos o contrário, né? Aqui tem outros exemplos, acho que a gente não precisa entrar, ele dá no paper lá, que algumas outras arquiteturas que são isso, que dão esse exemplo de possível pensamento adaptacionista.
A segunda parte do título do paper é o Panglossian Paradigm, o paradigma de Pangloss, que é um personagem daquela obra do Candide, que você tem o Dr. Pangloss, que é um cara super, ele é super, como se diz, ah, ele é otimista, ele é super otimista e ele vê tudo como uma explicação perfeita para que as coisas têm que ser exatamente daquela forma. Por exemplo, ele usa no livro o exemplo de que o nosso nariz ele é perfeito para usar óculos e é por isso que a gente tem óculos. Então, os nossos narizes evoluíram para usar óculos. Certo? E a crítica do Good é justamente o contrário. Ele diz, não, o óculos ele foi desenvolvido por causa do formato do nosso nariz, e não o contrário, certo? Então seria como um paralelo aqui em dizer, por exemplo, que essa pintura, que a arquitetura foi feita em função da pintura e não o contrário, né? Aqui é a mesma coisa, é dizer que esse rendo aqui foi feito para você poder para você colocar esse peso de papel na mesa, ao invés de, na verdade, ser uma forma de você não queimar a mão enquanto você está passando roupa num ferro quente, né? Então, esse é um grande paralelo que eu queria fazer antes de entrar nas considerações evolutivas que a música e a dança podem ter, de fato, e que o pensamento adaptativo ele não é errado de forma alguma. O pensamento adaptativo é basicamente a base do darwinismo e do neodarwinismo, mas a gente tem algumas armadilhas que são, por exemplo, esses exemplos que eu acabei de citar, né? Sobre esse pensamento naivo, esse pensamento ingênuo de, da função evolutiva que a música e a dança podem ter, tem um artigo interessante do David Hero, já antigo, já há mais de 20 anos, que ele publicou, e ele fala dessa teoria de NAPS da música, que é a Non-Adaptive Pleasure Seeking, que é o seguinte, é a busca por prazer não adaptativo. E o que essa teoria está dizendo? Qual que é a ideia dessa teoria? É que talvez a música ela não tenha nenhuma função evolutiva, mas que por acaso ela te dê prazer de alguma forma e que por isso a gente explora esses prazeres que a música pode te dar, e então você consegue usar ela para alguma coisa. Isso seria uma visão não adaptativa sobre o que é a música, sobre o valor evolutivo da música, certo? Que o David Hero chama de NAPS, né? Aliás, ele não chama de NAPS, essa non-adaptive pleasure seeking é uma ideia geral, mas ele aplica esse NAPS para a música como uma das possíveis explicações para o valor evolutivo da música, sobre por que a música surgiu e como e de onde, né? E aí depois no paper ele segue em frente para considerar outras possibilidades também, e algumas delas eu vou considerar agora. Então, beleza. Seguindo agora para a próxima parte, agora eu vou especular sobre as possíveis vantagens adaptativas de música e dança, o porquê que esse negócio existe, por que eles estão juntos, né? E para além de Spandrels, seria assim, ok, apesar dessas possíveis falhas no pensamento adaptativo, será que a gente consegue inferir alguma coisa sobre o valor adaptativo de música? Será que tem alguma coisa? E aqui entra o meu trabalho de vendedor, vou tentar convencer vocês de que sim, tem como fazer alguma coisa, mas aí vocês me dizem depois se vocês foram convencidos ou não. Uma das teorias bem aceitas sobre o valor evolutivo da música e da dança é sobre comunicação, certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos sobre como a gente consegue usar som e movimento para comunicar ideias, né? Esse é um exemplo do David Hero, que ele cita no paper dele. Eu encontrei esse vídeo aqui, que é esse flock, como é que fala? Um conjunto de pássaros, né? É, é, bom, esse grupo de pássaros, e quando eles vão voar, eles emitem um som. Então, antes de alçar voo, eles começam a cantar, e aí todo mundo meio que alça voo junto. Então, tem esse exemplo aqui, ver se dá para ver.
O que é interessante é que você tem esse grupo, né? Tem esse grupo que está na frente, o grupo que está atrás, e eles não se veem, né? Não necessariamente o pessoal que está na frente não vê quem está atrás, né? E só que quando o grupo começa a cantar, meio que todo mundo levanta junto, alça voo junto. Então é uma possibilidade de que o som ou uma organização sonora tenha algum valor de comunicação, né? Aqui um exemplo um pouco mais humano, isso é um exemplo bem longe da nossa realidade, claro, mas aqui eu tenho um exemplo um pouco mais humano, que são esses bouge calls, como são ditos, que são essas práticas, algumas músicas que são usadas, por exemplo, no exército americano, para designar algum tipo de atividade. Por exemplo, aqui tem, vou mostrar, acho que vocês já vão ter ouvido isso. Esse é o réveillon, é tipo acorda, né? É quando o pessoal está dormindo, como é que você faz para acordar um batalhão gigantesco? Ah, Você toca essa música, é uma forma de comunicação que eles encontraram e que parece ser bem universal. Não essa música em si, mas alguma forma de comunicação sonora musical para passar alguma ideia. Aí você tem a outra música que é Assembly, né? Que é para eles se juntarem e aqui a gente tem algumas coisas óbvias sobre o porquê que a música é usada e não, por exemplo, uma fala. O cara poderia gritar, né, no quartel e avisar todo mundo, né? Por que teria que ser música? Bom, parece que música é uma forma eficiente de fazer isso. Primeiro, porque você consegue decodificar, assim como a fala, o que a pessoa deve fazer, né? Dependendo da melodia, você consegue passar uma ideia. E segundo, porque uma questão básica de propagação sonora. Com música você consegue passar, fazer muito mais barulho, você consegue atingir mais gente com menos esforço e mais rápido, certo? Do que se você fosse falar alguma coisa, com uso de instrumento ou com uso de coral, alguma coisa desse tipo, né? Esse é um exemplo de comunicação. Esse é um exemplo mais básico. Agora eu já vou entrar em alguns estudos que dão suporte a essa ideia de comunicação. Então, o primeiro estudo que eu vou falar é esse How We Recognize Angry and Happy Emotion in People, Places and Things. Então, como a gente reconhece angry, putz, angry, como é que é? Ai, Nervoso? Não sei. Como? Ok. Bom, não vou tentar traduzir nada aqui, minha cabeça não vai funcionar. Vocês entenderam, eu acho, o título. Bom, a ideia aqui é um estudo bem antigo, bem clássico também, que a ideia dos pesquisadores é o seguinte: eles acham que movimento consegue passar emoção. Essa era a hipótese básica de uma das partes do estudo. E aí eles se perguntaram, falaram assim, caramba, será que no balé clássico determinadas emoções estão ligados a determinados movimentos? Essa era a pergunta do estudo. Clara, uma pergunta simples, um, e possível de responder empiricamente. Então, o que eles fizeram? Juntaram diversas peças de balé, diversas coreografias, um, e começaram a decodificar determinados tipos de movimento em associação a determinados tipos de cena. Por exemplo, você tinha uma cena triste, uma cena angry, uma cena feliz, etc. E quais são os tipos de movimento que acontecem quando você tem esse tipo de cena, certo? E aqui eles encontraram duas coisas bem claras, que é o movimento, o tipo de movimento round, o tipo de movimento circular, digamos assim, e o movimento em ângulos, certo? E parece que emoções positivas estão mais associadas a movimentos arredondados do que emoções negativas, como, por exemplo, raiva ou coisas do tipo. Ah, e o que eles fizeram? Eles encontraram que, de fato, os ângulos dos dançarinos tendem a ser mais fechados quando a cena denota algum tipo de pensamento negativo. Então, aqui é uma evidência não experimental, mas ainda assim sistemática, sobre uma possível função de comunicação que o movimento tem, né? E aí a gente segue em frente
para fazer a pergunta oposta, porque nesse estudo eles perguntaram o seguinte: a pessoa que fez a coreografia, ela designou movimentos round ou em ângulos para pensamentos positivos, para emoções positivas ou negativas? E aqui a gente está fazendo a pergunta oposta, que é o seguinte: se eu mostrar movimentação circular ou em ângulos, será que as pessoas percebem esse tipo de emoção, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 97 participantes e puseram diversos excertos de balé, de novo, né? E perguntaram para eles coisas como, por exemplo, que tipo de emoção essa dança te passa, né? E beleza, então agora você tem o estímulo, que pode ser arredondado ou pode ser angular, né? E aí você está perguntando para as pessoas, esse tipo de movimento te passa que tipo de emoção? Ah, e o achado do estudo corrobora o primeiro estudo, que de fato as pessoas tendem a perceber emoções mais positivas com movimentos mais arredondados do que em movimentos mais bruscos e com ângulos mais fechados, esse tipo de coisa. Legal. Aqui, é claro, a gente pode se perguntar, tá, qual que é a origem disso? Será que existe alguma coisa inata? Mas a propósito da palestra de hoje, isso não importa muito, porque a minha pergunta é: será que dança consegue passar algum tipo de mensagem? Será que você consegue se comunicar através da dança? E esse estudo diz que sim. Agora, se isso é arbitrariamente estabelecido por cultura ou se é algo inato, beleza, é uma ótima pergunta, mas o fato parece que você consegue se comunicar com o movimento, tá? Então, eu falei que a gente consegue se comunicar com som, a gente consegue se comunicar com movimento, e na maioria das vezes essas duas coisas estão juntas, como eu disse antes. E aqui a gente tem um primeiro case, o meu primeiro argumento sobre um valor evolutivo que a música pode ter. Imagina numa sociedade que consegue se comunicar melhor, é uma sociedade que provavelmente vai ter alguma vantagem evolutiva. E melhor pode ser no sentido tanto de eficiência quanto no sentido de precisão, etc. Certo? De eficiência energética, eficiência de quantas pessoas você consegue alcançar e o quão fácil isso seria, né? Então aqui está um possível valor evolutivo da música e da dança, certo? Agora eu vou para a segunda parte desses possíveis valores evolutivos, para além de Spandrels, número 2, que seria a vida em sociedade. Então, assim como eu fiz antes, vou começar com alguns exemplos um pouco mais anedóticos, alguns exemplos um pouco mais próximos do nosso dia a dia. Aqui a gente tem um exemplo de... Vou tocar, vocês vão saber o que é isso. Bom, um exemplo de um grupo enorme de pessoas, um número absurdo de pessoas, não tenho nem ideia de quantas pessoas aqui, absolutamente coordenadas, absolutamente visando o mesmo objetivo, e absolutamente organizadas, uma coisa incrível. Como é que você faria isso se não com ah, algo como movimentação periódica e informação sonora? Música e dança, certo? Eu não sei, talvez a gente poderia pensar algum jeito de coordenar essas pessoas ah, sem usar isso nesse tipo de cenário, mas é difícil, ainda mais sem tecnologia. Então, não sei, nesse caso parece bem claro que você consegue, com música e movimento, coordenar um número de pessoas muito grande, seja qual for o seu objetivo. Nesse caso, eles querem dar suporte a um time, certo? No caso da direita, eles têm alguns objetivos um pouco mais nefastos, mas, bom, também não vou entrar no mérito, mas Forward! March! um exemplo do Exército Britânico, uma recriação de um movimento de guerra.
onde você tem música, você tem dança, e você tem movimento coordenado, não vamos chamar de dança, né? Por isso que eu me dei o cuidado de chamar música e movimento, não música e dança, porque é questão de definição. Mas, mas aqui a gente tem outro exemplo claro de um grupo bem grande de pessoas espalhado num território relativamente amplo, que tem um objetivo em comum, nesse caso eu acho que é matar muitas pessoas, e eles estão se coordenando usando música e movimento. Então, aqui a gente tem um exemplo legal de como coordenar muita gente em prol de um objetivo, sem muito esforço tecnológico, sem muito esforço energético, né? Você não precisaria ficar correndo e avisando todo mundo, está na hora de andar, por exemplo. Alguma coisa assim, né? Então, aqui a gente tem algumas possibilidades de aplicação disso. A gente tem, por exemplo, caça, por exemplo. Você poderia usar isso, você poderia coordenar movimento. Existem hipóteses, por exemplo, de que as pessoas desenvolveram um movimento em sincronia para coordenar a caça, porque se você se movimenta em sincronia, você reduz a quantidade de ruído que você exerce no ambiente. Então, você diminui a chance de você, por exemplo, ser detectado por alguma caça, alguma coisa desse tipo. Então, uma das ideias, difícil de verificar em experimento, mas tem coisas que a gente consegue identificar em experimento, e são delas que eu vou falar agora. Então, alguns suportes para essa ideia de que música e movimento podem ter alguma função de coalizão de grupo, alguma função de organização de grandes números de pessoas, e dessa forma ter algum valor evolutivo para a sobrevivência em sociedade. Certo. Aqui um estudo um pouco paralelo à música, só para iniciar essa sessão empírica, tá aqui, evidências empíricas. Então, esse estudo aqui, The Chameleon Effect, é um estudo bem famoso, também muito citado, que basicamente, para passar rápido por ele, a gente tem um efeito de que as pessoas gostam mais de pessoas que estão em sincronia com elas. E em sincronia aqui, nesse caso, não é nem sincronia rítmica. O que os pesquisadores fizeram foi uma coisa bem interessante. Eles fizeram um experimento que um, você tem um, você tem um confederado que começa a fazer alguma atividade com um participante e esse confederado começa a imitar o participante, gestos do participante. O participante passa a mão no cabelo, o confederado passa a mão no cabelo. Essa seria a condição de imitação. E aí depois eles perguntam assim, de quem que você gostou, o quanto você gostou do confederado. Parece que se o cara te imita, você gosta mais dele. Interessante, é um estudo bem antigo, acho que de 99. Mas ele está dando uma ideia de que essa coisa em movimentação conjunta, em movimentação espelhada, alguma coisa desse tipo, você tende a ter uma associação mais forte com aquele grupo. O que faz todo sentido quando a gente olha, por exemplo, para uma atividade de guerra ou uma atividade torcida organizada, né? Você tem um senso de comunidade muito forte, de pessoas querendo o mesmo objetivo e se movimentando para aquele mesmo objetivo, né? Então aqui a gente tem uma coisa um pouco mais sutil, que não envolve música, não envolve nada, mas um tipo de imitação que parece que tem algum efeito ali de quanto você vai gostar da pessoa. Agora, seguindo em frente para uma visão, algumas evidências um pouco mais relacionadas com a música, né, com a música e com a dança, que são o foco aqui da palestra. Então, a gente tem esse estudo que eu selecionei porque eu acho que é um estudo bem interessante, que é o seguinte: sincronização pode influenciar confiança quando você... É difícil demais traduzir, eu não vou tentar. Synchronization can influence trust following virtual interaction. Beleza. Não precisa se preocupar com o título, se você não entendeu, eu já vou explicar o que o estudo faz. É o seguinte, os pesquisadores juntaram vários participantes e fizeram com que duplas de participantes, aliás, duplas de participantes. Você coloca dois participantes juntos e pede para eles fazer tap em sincronia, ou seja, bater num botãozinho, tap, fazer um clique, né, em sincronia com outro participante. Então seria como se vocês ficassem batucando o ritmo juntos, alguma coisa assim, que chama tap, seria esse tap task, que eles chamam. Né? Essa é a condição de sincronia. E aí tinha uma condição de não sincronia, onde eles não faziam isso, mas faziam algum outro tipo de atividade juntos. Sei lá,
colocavam uma caixa em cima de uma mesa, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente qual era a condição controle. Beleza. Ahm, Depois de fazer essa atividade de sincronia ou de não sincronia, certo? Esses participantes participavam de um jogo econômico. E esse jogo econômico é bem interessante. Essa imagem aqui que eu coloquei do lado, que é o seguinte: a gente tem ah, o jogador número um, ele tem uma quantidade de dinheiro, vamos dizer que ele tem R$ 10. Ah, o pesquisador fala o seguinte para ele: olha, você pode escolher ah, dar uma quantidade de dinheiro pro seu amigo, e qualquer quantidade de dinheiro que você escolher dar para ele, eu vou triplicar, ok? Então, se você me der R$ 5, eu vou dar para o seu amigo R$ 15, certo? E eu vou dar para o seu amigo a chance dele dividir com você tudo ou nada. Ele pode escolher qualquer valor entre 0 e R$ 15 e devolver para você, certo? Então, a gente tem dois cenários aqui possíveis. Ou você dá todo o seu dinheiro, R$ 10, certo? E o seu amigo, ele te dá, por exemplo, a metade desse dinheiro, então agora você vai ficar com 15 ao invés de 10, né? Ou você dá nada e fica com 10 e vai para casa, certo? Qual que é a diferença entre essas duas opções que você tem? A primeira opção, você tem certeza que você vai ficar com 10, né? Você não precisa confiar em ninguém. A segunda opção, você tem a possibilidade de ganhar 5 a mais. Legal, né? Ah, Parece que você teria interesse nisso. Só que o problema é que você precisa confiar no cara, porque você poderia dar os seus 10 para ele e ele ficava com os 30, porque ele não precisa te devolver nada. Deu para entender? Então, o jogador número um dá uma quantidade de dinheiro, o experimentador triplica essa quantidade de dinheiro, e aí o jogador número 2 tem a possibilidade de dividir ou não esse dinheiro com o participante número um. E por que essa tarefa é interessante? Essa tarefa é interessante porque ela é uma forma muito objetiva de quantificar confiança, né? Prossocialidade, que seria a intenção de agir de forma altruísta num ambiente social. Não precisa ser essa definição exatamente de prossocialidade, mas dá para entender. Um, ok, e aí você bota as pessoas para jogar essa tarefa antes de sincronizar ou antes de fazer alguma tarefa que não tem sincronização. Como vocês podem imaginar, já que eu trouxe o estudo aqui, as pessoas que sincronizaram ah, tendiam a confiar mais no amigo e dar mais dinheiro, certo? Então parece que você troca mais dinheiro depois de bater em ritmo com a pessoa, né? Do que se não for fazer isso. Então, se alguém, sei lá, se for pedir dinheiro para alguém, de repente você bota aí ela para batucar com você antes, né? Alguma coisa desse tipo, é a conclusão do estudo, né? Não, mas parece que tem aí um efeito de maior confiança nesse seu participante se você agiu em sincronia com ele. Beleza. Próximo, vou adiantar um pouco. O próximo estudo, ah, de novo, o meu objetivo aqui é trazer evidências de que música e movimento têm servem alguma função evolutiva no sentido de vida em sociedade. Ah, então, esse segundo estudo é um estudo bem parecido com o primeiro, só que eles usaram crianças mais novas, então crianças de 4 anos de idade, né? É um jogo complicado, mas a ideia é muito parecida com o primeiro estudo. Acho que eu não preciso entrar muito em detalhe. A ideia é a seguinte: você faz um jogo, esse jogo pode ser musical ou não, certo? Então as crianças podem cantar e dançar juntas ou não. Essas são as duas condições: condição experimental e condição controle. E depois de participar dessa atividade, elas vão fazer outras atividades. Uma dessas atividades, eu achei um pouco engraçado, vou até contar, é o seguinte: você tem que pegar esses tubos que tem um monte de bolinha dentro e carregar ele de um lugar para o outro, né? Só que uma das crianças, a chamada vítima, que está aqui no estudo, ela está com o tubo quebrado, aí o tubo cai, as bolinhas dela caem no chão toda vez, e os pesquisadores fazem isso de propósito, né? Eles colocaram o tubo para cair e a criança despeja todas as bolinhas dela ali. E qual que é o objetivo? O objetivo é ver se o parceiro dela vai ajudar ela a catar as bolinhas ou não, certo? Seria uma medida também objetiva de prossocialidade. E tem um custo para ela ajudar a amiga, porque você meio que tem que entregar as bolinhas da forma mais rápida possível, porque aí você tem um prêmio, então você meio que tem que abdicar dos seus objetivos para ajudar o seu coleguinha que tem as pedrinhas caídas no chão, né? E o resultado do estudo é que você ajuda mais o seu amiguinho
se você dançou com ele na condição anterior, do que se você fez alguma outra atividade conjunta, né? A condição controle é bem interessante, porque a gente poderia hipotetizar que, na verdade, qualquer tipo de interação que você tivesse aumentaria a sua vontade de ajudar o seu amigo, né? Mas nesse caso, não. Em ambas as condições experimental e controle, você teve interação, só que uma das interações era musical. E essa interação foi a que levou a uma cooperação maior nas atividades subsequentes. Legal. Beleza. Uh, Rock With Me, esse é o próximo estudo também, bem legal esse estudo. Qual que é a ideia dele? Deixa eu ver como é que está de tempo. Então, quase lá. É o seguinte, aqui a gente tem duas condições, social e não social. A condição social é com esses ursinhos de pelúcia, ou seja, objetos que têm personalidade, ou seja, olho, boca e tal. As crianças tendem a gostar desse tipo de objeto em detrimento a objetos inanimados. Inanimados os dois são, mas objetos não pessoais, como, por exemplo, essas plantas aqui, né? E aí você tinha essas duas condições, social e não social, e você tinha uma segunda condição, então, experimento fatorial, que as crianças, esses ursinhos, eles eram balançados em sincronia com a criança ou fora de sincronia com a criança, certo? A criança fica nessa cadeirinha aqui sendo balançada e o ursinho lá, o vídeo do ursinho, eles ficam balançando junto ou separado, certo? Depois disso, a mãe da criança, ou a pessoa que estiver ali com a criança, ah, pede para a criança ir pegar um dos objetos, né? E a criança tende a escolher mais o objeto que estava em sincronia com ela, que é bem interessante, né? Você parece que tem um efeito de associação com aquele objeto que estava em sincronia com você. Porém, esse efeito desaparece na condição não social. Certo? Então, para quando essa folhinha aqui, essa plantinha, essa florzinha aqui balança, a criança vai ali a nível da chance, ela escolhe qualquer uma das duas. Mas para o ursinho, que é considerado meio que um indivíduo ali, ah, você tem uma associação entre a criança e a criança que está sincronizada com ela ou não, né? Beleza. Vamos para o próximo. Agora, como eu falei há pouco tempo atrás que eu ia tentar vender uma ideia, mas eu tendo a pensar em mim como um vendedor honesto, então eu vou falar de um caso onde a minha ideia não bate. Que é esse estudo de 2021, que é um estudo interessante, chamado Promoting Prosociality in Colombia. Is music more effective than other cultural interventions? Então, basicamente, eles queriam avaliar o efeito de intervenções musicais em prosocialidade. Como é que você mede prosocialidade? Diversas formas, como alguma dessas que eu acabei de mencionar. Nesse estudo, o que eles fizeram? Então, eles foram para essas ONGs, esse third sector, terceiro setor, na Colômbia, em regiões periféricas da Colômbia, e eles aplicaram testes de prosocialidade antes e depois de intervenção musical, certo? E antes e depois de intervenções não musicais também, como, por exemplo, futebol, certo? Como a gente sabe, esses estudos eles são bem complicados de fazer, estudo longitudinal, porque a gente perde muito participante, é muito, muito, muito difícil. E eles passam por esse problema aqui. Então, eles meio que perderam quase todos os participantes da condição de futebol. A gente não pôde ter uma comparação entre futebol e música, mas o que eles encontraram no estudo foi que a prosocialidade das crianças envolvidas em intervenções musicais não mudou antes e depois da intervenção. Certo? Então é um caso negativo, por isso que eu disse que eu quero ser um vendedor aqui, mas um vendedor relativamente honesto e mostrar um caso onde essa hipótese não é suportada, né? Apesar de que esse estudo tem diversos problemas, como por exemplo o N, um dropout rate muito alto, eles perderam muitos participantes entre pré e pós, né? Mas mesmo assim é uma evidência negativa de aumento de processualidade associada a intervenções musicais, certo? Aqui, só para eles aplicar alguns testes, bom, específicos, se vocês quiserem depois me perguntam, mas tá, a gente pode seguir. Por fim, o que eu estou fazendo, né? O que a gente está fazendo lá no meu departamento? A gente está agora rodando um estudo chamado Friend Stranger Study, que a gente quer justamente medir nível de associação entre indivíduos
antes e depois de interação em ambiente de música e dança. Certo? Então a gente tem um design bem complexo aqui, com muitos fatores, muitas variáveis que a gente está tentando medir, mas a ideia geral do estudo é: se você dança e se você dança com uma pessoa, você tende a se aproximar mais dela como amigo, você tende a se sentir mais próximo dela, ou não? E aí a gente faz essa mesma pergunta para dois conhecidos, ou seja, dois amigos, e dois desconhecidos, certo? Então a gente está recrutando participantes conhecidos e desconhecidos para ir dançar no laboratório, e a gente quer medir se isso tem algum efeito de closeness, se eles se sentem mais próximos, se eles se veem mais como amigos, se eles estão mais dispostos a colaborar, e medidas desse tipo, antes e depois de dançar, certo? Esse QR Code que eu coloquei na tela é um link para o nosso projeto geral, que ele é chamado de Music, Mind, Body and Brain. E esse estudo é parte desse projeto. Eu coloquei o link aqui porque, caso vocês queiram acompanhar os resultados desse estudo, que a gente ainda não tem, esse link é uma forma de ficar por dentro do que está acontecendo sobre todo o laboratório e também sobre esse estudo. A nossa hipótese aqui é que pessoas que são amigas já, aliás, a nossa hipótese geral é que dança vai aproximar pessoas. E a gente tem as nossas medidas objetivas de aproximação. Me pergunta depois se vocês quiserem saber o que são. E a nossa segunda hipótese, uma hipótese auxiliar ali, seria que esse efeito vai ser maior para desconhecidos. Se você já vai para o laboratório com seu amigo, você pode ter sim um efeito de aproximação do seu amigo, mas a gente espera que esse efeito seja maior para duas pessoas desconhecidas. Então a nossa hipótese seria que dança seria aí uma forma de entrar em contato e se familiarizar com alguma pessoa e se sentir mais próxima dela, né? Aqui eu passei, eu acho que isso, a gente tem 2 minutos, começamos um pouco atrasado, talvez ainda dê tempo para conversar um pouco. As referências, todos os estudos que eu citei, aqui eu acho que o estudo vai ficar gravado, então vocês podem olhar. Meu e-mail, e é isso. Eu falei para vocês que vocês podiam fazer pergunta, e eu simplesmente ignorei todas as perguntas. Agora eu estou vendo que tem 17, foi sem querer, eu esqueci. E beleza, deixa eu ver se tem. De repente, não sei, Patrícia, como é que a gente segue? Era isso que eu tinha para falar e agora estou disponível para conversar aí. Beleza, Pedro, obrigada. Não, a gente pode passar um pouquinho aqui, se for o caso, alguns minutinhos, não tem problema. A gente pode começar com as perguntas que estão no chat. Tá, Eu queria só te fazer uma perguntinha rápida, antes de você tá. mergulhar aqui nas perguntas do chat. Qual que é o controle que vocês estão usando? O controle que a gente está usando é uma ótima pergunta. A gente não está usando controle, né? O controle seria, na verdade, um efeito ah, é um efeito. A gente espera que haja um efeito de rampa, então a gente assume, a gente quer ver se existe alguma mudança entre o início e o fim do experimento. Então, o controle seria o estado de baseline, certo? Mas é um problema isso, a gente teria que ter um efeito, uma variável controle de interação durante o experimento. Só que a gente não tem uma variável muito, muito bem explícita. A gente tem, na realidade, essa. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui a gente tem uma coisa que poderia ser um controle, que seria a atividade de negociação de playlist. Então, os participantes eles escolhem juntos quais são as músicas que eles vão dançar. Então, é uma atividade colaborativa que eles têm que entrar em acordo sobre quais músicas eles vão dançar. É, Só que não é uma atividade musical em si. Eles têm que conversar sobre aquilo e chegar a essa coisa. E a gente pergunta para eles antes e depois o quão próximos eles estão e todas as nossas medidas de processualidade. Mas é um problema. A gente escolheu não fazer uma atividade de controle explícito porque o design do experimento já é muito complicado. Então a gente teria que, assim, porque é estudo em laboratório com motion capture, então você tem que vestir coisa, é bem, bem trabalhoso. É uma fraqueza do estudo. A gente escolheu comprometer isso para ter o design complexo da forma como a gente queria. É isso, por agora é isso. Uma saída seria fazer intergrupo, né? A comparação com um outro grupo, Sim, outro tipo de atividade, enfim. perfeito. Sim, sim, sim.
É verdade. Mas Assim, a gente estaria fora do nosso ambiente, né? Porque a gente teria que fazer, se a gente quiser fazer o mais controlado possível, seria fazer a atividade no mesmo ambiente, pelo menos na mesma, né? Enfim, bom. Mas tudo bem, depois É, a gente pode é, conversar mais. Eu fiquei tá cheia bom, legal, de legal. curiosidades aí com Sim, relação ao que você tá está bom. fazendo, mas eu vou deixar o pessoal Tá, falar certo. aqui. Vamos tentar dar uma Tá olhada. bom. Vamos lá. E se tiver Tá alguém que bom. queira abrir o microfone, fazer pergunta diretamente, levanta a mãozinha aí que a gente vai chamando, tá? Sim. Você lê aí, Pedro? Bom, tô lendo. Alguns comentários, algumas posturas de posição do balé. Sim, algumas pessoas comentando, sim, dança é uma linguagem, faz sentido. Dança contemporânea, que a gente segue essa ideia. Toda dança, por aqui, é uma linguagem, a forma de dança. E da lei, ou tem sentido numa cultura, em outra não. É, perfeito. Bastante comentário, né? Uma pessoa perguntou se eu fiz uma revisão de literatura. Sim. Só que não está publicado, não tem nada publicado. Aqui a gente tem uma pergunta da Bruna. Você pode comentar sobre as medidas de aproximação que você vai usar no seu estudo? Perfeito. Tá. Então a gente tem essa medida de closeness, que é basicamente o quão próximo você se sente do participante, do seu colega. A gente tem um iPad com duas bolinhas assim, e aí você uma bolinha é você e uma bolinha é o seu amigo, o seu participante amigo ali. E você arrasta ela para o quão próximo você se sente, é uma medida de closeness. E é uma medida validada já, eu já não me lembro o nome do teste, tem um nome esse teste. Mas é uma forma bem rápida e fácil de testar o quão próximo você se sente de alguma pessoa. É, e essa é a nossa medida principal. Além disso, a gente mede anos há quanto tempo você conhece a pessoa, o quão frequente você interage com a pessoa, e depois de uma semana que elas participaram do estudo, e depois de uma semana e depois de um mês, a gente manda um questionário pós, fazendo essas perguntas de novo sobre os participantes do estudo e fazendo algumas perguntas como, por exemplo, quantas vezes vocês se encontram, quantas horas vocês passam juntos por semana, algumas medidas de questionário. Então, são todas medidas de questionário, a gente não está fazendo nenhum teste desses testes escondidos, assim, de cooperação, por exemplo, porque, de novo, isso adicionaria muita coisa ao design, mas essas são as medidas. Tem aqui, acompanhando aqui da Grécia, muito interessante o estudo. Gostaria de saber se existe algum autor brasileiro que fala o tema do seu estudo. Olha, eu citei no começo um estudo brasileiro, que é esse aqui. Agora eu não consigo fechar esse negócio. Como é que é? Ixi, como é que eu fecho isso aqui? Tá aqui. Eu citei esse estudo aqui, imagens sonoras, dança na arte rupestre da Serra Capivara. Esse estudo, ele não fala sobre condição evolutiva, apesar dele dar um pouco de suporte à ideia de que música tem valor evolutivo, no sentido de que ele existe há muito tempo. E se um traço existe há muito tempo e não tem função evolutiva, ele tende a desaparecer. Então, essa é a contribuição do estudo brasileiro para essa ideia geral que eu tinha, que eu queria passar aqui na palestra de hoje. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Ah, tudo fala de profissionais, mas traz alguma outra habilidade socioemocional, como empatia. Eu gostaria que você falasse um pouco mais como se fará a parte experimental do seu campo. Como você vai mensurar quantitativamente isso? Essa parte eu não entendi bem. Certo. A medida de proximidade é como se fosse uma escala Likert com muitas unidades. É como se fosse uma mensuração contínua que você quantifica a distância entre os dois círculos, e essa é a sua medida objetiva de proximidade. Certo? Então, você assume que quanto mais próximos estão os círculos, mais próximas as pessoas estão. Fora isso, a gente tem alguns testes paralelos a gente está rodando uma versão pequena a gente roda muitos testes, tem uma versão pequena do Big Five, de personalidade. A gente tem algumas perguntas sobre gênero, como diz, stomp, né? O gostos musicais, coisas desse tipo. Deixa eu ver. A gente tem Acho que é mais interessante
da Paula e do Tá, Marco, e depois a gente encerra, tá? Porque a gente já passou um tá pouquinho. bom. Para Vamos, você vamos correr, responder tá. as duas, acho que a gente vai ter que encerrar na sequência. Tá bom. Achei interessante estudo sobre os movimentos arredondados e retos. Eu sou especialista em neuroarquitetura, tem estudos que provam que móveis e ambientes arredondados têm melhor aceitação do que os que têm ângulos retos. Impacto. É interessante isso, eu já vi algumas coisas sobre isso também. E parece que a explicação que eu ouvi dizer é que objetos pontiagudos são perigosos, né? Foi a explicação, uma das hipóteses, que então você teria uma tendência natural a meio que rejeitar eles, né? Aqui, Marco. Oi, Pedro, achei bem legal o seu projeto. Gostaria de saber se você vai controlar o sexo dos indivíduos e ou vai ter condições de indivíduos do mesmo sexo versus sexo oposto. Por isso, conte possível sobre posições de seleção. Sim, sim. Legal. Sim, a gente está controlando sexo e a gente tem... A gente está tentando contrabalancear mesmo sexo e sexo oposto. A gente não consegue ter exatamente o mesmo número de homens e mulheres, porque recrutar é difícil. Então, a gente está tentando dar um match máximo possível em versão de mesmo sexo e sexo oposto, para a gente ter pelo menos essas duas condições balanceadas. E o Guilherme, muito bom, Pedro. Obrigado. Muito legal, Pedro. Agora eu vou ter que chamar para as conversas neuromusicais no ano que vem, para você poder apresentar os resultados, né? Sim, e foi engraçado que a primeira conversa neuromusicais foi a mesma coisa. Eu falei um monte de ideia, não tinha dado nenhum para apresentar, depois eu falei, quando eu tiver dado de novo, eu volto aqui. Foi o meu estudo de mestrado, né? Foi, Então aí os você resultados estão apresentou no seu publicados. mestrado, é. Foi, exato. Pois Muito é legal. isso. Pedro, super Maravilha. obrigada pela apresentação. Depois a gente conversa mais, né? Eu quero saber Sim. do desenvolvimento desse seu projeto. Tem várias referências interessantes aí que a gente está trabalhando em paralelo em umas coisas muito próximas, em alguns projetos que se tocam aí com o que você falou hoje, né? Com crianças. Aham. Então, depois a gente Uhum. precisa marcar uma conversa. Mas Sim, com certeza. queria te agradecer de novo, agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, durante o ano todo, né, ao longo de todo esse ano de conversas neuromusicais, e estamos já começando a planejar o próximo, que vai ser o 10º ano desse projeto, e esperamos aí que todos possam estar com a gente no ano que vem, então. Então, obrigada mais uma vez, e até. Maravilha. Muito obrigado, gente. Obrigadão, Patrícia.